mais um dia, mais um vídeo começando e nada como um unboxing pra eu começar um assunto que eu estou guardando aí alguns meses, eu diria, pra contar pra vocês, que vocês já sabem, porque tá aqui no título, iremos viajar. E quando eu digo iremos, dessa vez, acredite se quiser, vai eu e o Matheus, porque o Matheus está para tirar férias. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, é dia 13 de novembro, o Matheus começa as férias dele amanhã, dia 14, só que vocês provavelmente vão estar assistindo esse vídeo quando eu já tiver pisado os meus pés no Japão, que é pra onde a gente tá indo. Por quê? Porque eu tenho essas manias, eu gosto de algumas coisas contar só quando elas acontecem, então eu resolvi começar já a gravar alguns vlogs pré-viagem, que vão entrar aí na sequência, e depois começo os vlogs do Japão. Esse vídeo eu resolvi fazer mais pra explicar, tipo, itinerário, datas, essas coisas, preço, pra depois, quando vocês forem assistir os vlogs, as coisas terem um pouco mais de sentido, né? Porque eu acho que na correria eu não vou conseguir explicar, eu vou acabar esquecendo. Então, basicamente, a gente tá indo pro Japão no dia 19 de novembro, só que a gente saiu um dia antes, dia 18 de novembro, que é uma segunda-feira, que já é essa segunda que vai entrar agora, porque a gente comprou o voo separado, né? Porque senão ficaria muito mais caro. Então a gente comprou São Paulo, Japão, e aí Goiânia e São Paulo a gente comprou separado. E pra não ter problema de, enfim, atrasar muito o voo e, enfim, dar cagada, né? Toda vez que a gente não se organiza, dá cagada, a gente resolveu ir um dia antes, aí a gente vai ficar num hotel lá perto de Guarulhos. O nosso objetivo é não sair do hotel, então a gente vai antes só por precaução mesmo, porque, enfim, é uma viagem longa, né? Muito cara, então pra não correr o risco de acontecer qualquer coisa. Enfim, aí a gente sai dia 19 de Guarulhos, em São Paulo, e eu acho que são 30 e poucas ou 40 horas de viagem, mas eu acho que chega a ser 30 e pouca por conta que tem a questão do tempo, né? Que quando a gente vai pro Japão, a gente ganha, se eu não me engano, porque a gente chega, já vai estar 12 horas depois. Ai, não sei direito. Na hora eu descubro e conto melhor pra vocês. Só sei que a gente sai dia 19 de São Paulo, a gente vai passar um voo de 13 horas. Aí dia 20 a gente faz escala em Paris, 3 horas de escala, a gente vai ficar no aeroporto mesmo. E depois a gente vai pegar mais um voo de 14 horas e chega em Tóquio. A gente vai chegar no aeroporto de Haneda, que é o aeroporto central, porque pra quem não conhece Tóquio, tem dois aeroportos, o de Haneda e o de Narita. O de Narita fica lá na casa da caralha e o de Tóquio fica no centro de Tóquio. Então, tipo assim, meia hora, 40 minutos de metrô, você chega lá no centrão. Eu vou fazer esse vídeo bem explicado algumas coisas, que é pra quem não conhece o Japão, né, quem nunca foi pro Japão, quem de repente tem interesse de ir mais pra frente, possa pegar algumas informações por aqui. O porquê que a gente decidiu ir pro Japão? O Matheus pegou as primeiras férias dele, né, que nem eu já mostrei pra vocês todo o processo que a gente se mudou aqui pra Goiânia, veio morar aqui, ele começou a trabalhar. Esse é o primeiro ano de férias dele, e aí coincidiu com um acordo que o governo Lula fez esse ano não, na verdade, quando ele foi eleito, com o governo japonês, que é a isenção de vistos pra brasileiro. Então, esse acordo, ele dura até final de 2025, se eu não me engano, e ele pode ser renovado, mas por enquanto a gente não tem certeza. E pra quem nunca parou pra ver assim, visto japonês é muito chato de tirar de turismo, até de turismo. Tipo assim, você tem que comprovar muitas coisas pra ir. Quando você vai lá tirar o visto, você já tem que ter todo o dinheiro que você teoricamente gastaria na viagem pra comprovar que você tem dinheiro. Você tem que já ter todo o itinerário, hospedagem, o que você vai fazer. E dependendo dos dias, tipo assim, se você falar, eu vou ter passeio de 7 dias, eles não te dão, tipo, um mês de turismo, eles te dão 7 dias. Então, era bem chato tirar o visto de turista. E aí eu falei pro Matheus, olha, eu tava com a intenção de ir pro Japão já, porque minha mãe mora lá, né? Faz 6 anos que eu não a vejo. Eu falei pra ele, olha, eu tô com a intenção de ir pro Japão em breve, pra passear e tal. E se você quiser, eu acho que seria um bom momento pra você aproveitar, né? Porque daí aproveita tuas férias, aproveita que não tem esse negócio de visto, porque sabe lá Deus como vai ser depois. Tanto que hoje em dia o Japão está assim, ó, de turista, lotado. Ele resolveu aproveitar. Quem acompanha o blog aqui sabe que o Matheus quase não viaja, mas também quando ele viaja lá pro outro lado do mundo, literalmente. Os nossos passaportes estão atualizados, né? Eu, pra quem não sabe, eu tenho o passaporte japonês, então eu não precisaria de visto num geral, mas é mais o Matheus mesmo. Eu falei pra ele, olha, é agora ou depois vai ficar mais difícil. E aí ele falou, é agora. A gente vai pela KLM. Eu paguei um pouco mais caro na minha passagem do que eu esperava. Acho que a parte mais cara do Japão, gente, sinceramente, é a passagem. O Matheus pagou R$6.500 e eu paguei 6.900. Mas por quê? Porque os voos mais baratos, eles passam pelos Estados Unidos. O Matheus falou, é uma opção. Eu falei, então, é uma opção, mas é uma opção arriscada, porque o Matheus não tem visto nem de trânsito, nem de turismo americano. Então, ele teria que tirar, e pode ser que ele conseguisse, mas pode ser que ele não tirasse, né? Porque às vezes o visto americano nega, assim, do nada. E aí eu falei, é arriscado, mas se você quiser, tudo bem, porque eu, mais uma vez, com meu passaporte japonês, eu consigo fazer trânsito nos Estados Unidos. E aí seria muito mais barato, a passagem cairia pra 5.000 e pouco, mas eu falei, eu prefiro não arriscar, porque, tipo assim, é um dinheiro que você vai gastar
comprar e ele não tem certeza e depois dá cagada. Eu não gosto de contar com incerto, sabe? Aí o Matheus falou, não, beleza, então vamos comprar um que passe pela Europa, porque as opções, pra quem não conhece, é Europa ou Emirados Árabes. Tem também uma companhia que passa pela África, que é a Ethiopian Airlines. Eu já viajei pela Etiópia, eu não gostei da experiência, mas faz muitos anos, só que eu não gostei de ter viajado. Eu já viajei pela Emirates, eu gostei muito, mas as passagens da Emirates hoje em dia estão muito caras. Então a gente optou em pela KLM, que vai passar pela Europa, né? França, no caso. A minha ideia inicial era ir antes do Matheus, porque eu vou passar 60 dias no Japão, então eu volto só no que vem 2025, mas eu queria ir antes, tipo, 20 dias antes, aí o Matheus vai, eu faço turismo com ele, depois o resto eu fico lá na casa da minha mãe de novo. Só que o Matheus não queria, ele queria que eu fosse segurando a mão dele no avião, porque, não sei, voo muito longo, não sei qual papo. Ele falou, não, eu queria ir junto, daí você passa mais tempo lá. Então, vai acontecer desse jeito, nós vamos juntos. Ele vai passar coisa de 18 dias no total, mas são, tipo, 3 só de viagem. Então, no total vai ser, tipo, 15, 14 dias. 2 semanas, né? O que é um tempo bom pra fazer turismo. E eu vou passar 60. Então, isso quer dizer que a gente vai ter muito vlog no Japão. E aí, agora sobre o itinerário. A gente vai chegar no Japão dia 21 de manhã. E aí, a gente vai ficar 24 horas, é um pouquinho mais de 24 horas em Tóquio, porque o nosso voo é pra lá. No dia 22, logo na sequência, a gente vai pra casa da minha mãe. Então a gente vai pra Handa, que é onde a minha mãe mora, que é uma cidade, não é uma cidade super interior, mas comparado com Tóquio, ela é muito mais parada. Então eu tô muito animada porque o Matheus vai ter essa visão, sabe, de 2 cidades. Tóquio e Kyoto e Osaka, hoje em dia são as cidades mais visitadas do Japão, assim, tá tipo assim, um nível muito grande de turismo lá. Então eu sinto que não reflete 100% a paz que é morar no Japão. Acho que não reflete nem um pouco, na verdade. Faz tempo que eu não vou, então eu também posso ser surpreendida. Eu tô animada pro Matheus ver, assim, como no Japão as ruas são hiper silenciosas, não tem ninguém, à noite um breu. Tô muito animada para todas as primeiras vezes que o Matheus vai passar. Assim que a gente chegar em Handa, na sequência, dia 23, a gente vai pra Osaka. Eu vou passar um dia só em Osaka, porque como turismo, tem muita coisa pra fazer em Osaka. Quando a pessoa vai, geralmente ela fica 4, 5 dias. Mas eu, particularmente, não sou a maior fã da cidade, além de tudo, tá muito lotado. O Matheus é o tipo de turista que ele não liga. Tipo assim, vamos supor, tem Paris, tem a Torre Eiffel, quer ir lá ver? Não faz questão. Então o Matheus é esse tipo de pessoa, entendeu? Tipo, se passar da hora, mas se não passar, tá tudo bem também. Então, em Osaka, eu vou levar ele pra fazer um tipo de turismo, que geralmente é à noite. E nessa viagem pra Osaka, minha mãe e meu irmão vão também, então eu tô muito animada. E depois a gente vai passar 2 dias em Kyoto, que é 24 e 25, se eu não me engano. E a gente vai pra Kyoto, que é um lugar que eu nunca fui, mas eu sei também que tá lotado, então eu tô animada, mas ao mesmo tempo com um pouco de pensando, meu Deus, vai estar muito cheio. O Japão está lotado de gente. A gente vai conhecer esses lugares, depois a gente volta pra Handa, então a gente vai passar 3 dias. Geralmente as pessoas passam 4 dias em Osaka, 5 em Kyoto. A gente vai passar 3 dias nesses 3, justamente porque eu não faço questão de ficar um lugar muito cheio. E tá tudo muito caro, porque como tá muito turista, tá muito caro as hospedagens em Osaka e Kyoto. Eu mostro pra vocês que eu fiz uma listinha com preços que eu paguei até agora. E aí depois a gente volta pra Handa, dia 25, se eu não me engano. A gente vai passar uns 5 dias em Handa. E aí nesse meio tempo, eu quero levar o Matheus pra fazer algumas coisas que eu fazia quando eu morava lá, conhecer um pouco do dia a dia, que pra mim, vou ser bem sincera, é a parte favorita. Gente, eu amo fazer turismo em que a gente vai conhecer as coisas principais do mundo, do lugar e tal, porque é muito legal dar check naquilo, mas pra mim o real turismo, pra mim, mora em saber o que as pessoas fazem no dia a dia, o que elas comem, onde elas vão. Então eu vou levar o Matheus nos meus restaurantes favoritos, que não costumam ser os que os turistas vão muito, né? E é isso, esse é o rolê de Handa, é a parte que eu estou muito animada pra ir lá na casa da minha mãe, vocês vão conhecer a casa da minha mãe também. Enfim, aí depois, dia 1º de dezembro, a gente volta pra Tóquio e a gente vai passar a semana lá. Então aí que vem o turismo de Tóquio, porque até então a gente vai ter passado só 24 horas, as primeiras impressões, e daí nessa semana que a gente vai conseguir aproveitar, eu vou levar ele pra passear nos bairros. Eu já fiz turismo em Tóquio uma vez, então eu já tenho mais ou menos uma ideia dos principais pontos. Aí dia 7 ele volta pro Brasil e eu volto pra minha casa em Handa e fico lá o resto do tempo, porque como eu disse, eu tô indo pro Japão, gente, especialmente para comer, para ver minha mãe e meu irmão, obviamente o Jimmy, que é o meu gato que mora lá, e ficar, tipo assim, dia a dia de morar lá. Se o Matheus não tivesse indo pro Japão, eu provavelmente nem iria pra Osaka, eu não iria pra
Kyoto, eu passaria, tipo, 2 dias em Tóquio e olhe lá. Eu provavelmente não faria esse tipo de turismo, porque o que eu quero, na verdade, é ir em outra cidade, que é onde meus tios moram, e visitar eles, entendeu? Que também é, teoricamente, interior. Eu quero fazer essas outras coisas, sabe? Tipo, que eu fazia quando eu morava lá, de ver as pessoas, porque talvez quem acompanha aqui o canal já tenha percebido que eu gosto mesmo é de encontros. Eu gosto de passar uma tarde sem fazer nada com as pessoas, tomar um café gostoso, comer alguma coisa gostosa. Então, assim, eu tô muito animada pra esses momentos. E, obviamente, já que o Matheus vai pro turismo do Matheus, né? Que é a parte que eu tô, tipo assim, gente, como o Matheus vai se virar sem falar japonês? O Matheus tá jurando... Cara, sério, o Matheus tá jurando que o inglês dele, ele vai arrasar, entendeu? E realmente, eu acho que o inglês dele vai arrasar em Tóquio, em Osaka e em Kyoto, talvez, mas em Handa ele vai ser arrasado, amor. Ele vai ver que... Cara, essa parte tô animada. Ele vai ver que, tipo assim, a comunicação lá em inglês não flui. Tenho certeza que o Matheus se vira, porque ele não é jabuti, né? Em qualquer lugar que você jogar ele no mundo, ele vai se virar. Outra coisa, a gente tá indo no inverno, então agora já em novembro já começou o inverno no Japão. Mas o alto do inverno lá no Japão é já final de dezembro e janeiro. É a época mais fria. Então eu não sei como o Matheus vai se virar com isso, porque o objetivo dele é só levar um casaquinho. E eu falei, boa sorte, então, porque sabe que esse negócio de ser casada, gente, a gente prefere estar o quê? Feliz do que certo, né? Então eu falei, vai como você quiser. Se quiser, você se vira lá, você compra suas roupas lá e se vira. Porque eu já falei pra ele levar casaco, ele não quer. Eu já falei, ele não quer, ele vai comprar tudo lá. Então fique com essa informação também, que vai ser no inverno. Pra quem nunca foi pro Japão, na minha opinião, a melhor estação pra viajar é o outono. Por quê? Porque é meia estação, as temperaturas estão agradáveis. A única coisa ruim que acontece um pouco é que chove e você não pode ir no final do verão, que é tipo agosto mais ou menos, porque é época de tufão lá no Japão, então chove muito, tem tufão, é final de agosto geralmente. E aí em setembro costuma dar uma chovida, mas pelo menos outubro, início de novembro, assim, é perfeito, o clima tá super agradável e não corre o risco, porque verão no Japão é muito calor. Vamos na ordem, na verdade. O inverno no Japão, agora o final do ano que a gente tá entrando, costuma ser muito frio pra quem não está acostumado. Com as roupas certas você consegue se virar bem. Mas janeiro costuma nevar, final de dezembro também costuma nevar. Aí fevereiro pra março costuma ser um bom clima também, só que daí vem a primavera, que é muito linda, que tem lá as árvores de cerejeira, né, que são as sakuras. Acontece um fenômeno por conta das cerejeiras que o Japão inteiro solta muito pólen. Então, pra quem tem muita alergia, pra quem tem problema respiratório, não pode ir nessa época, porque é tipo assim, uma roleta. Você pode dar sorte de não sentir nada, mas você pode dar sorte de ficar muito mal. Tem gente que fica muito mal. E essa alergia que o povo tem nessa época por causa do pólen, até tem um nome, se chama kafunsho. Então tem muita gente que tem problema com essa estação por conta disso. Quando chega o verão em si é muito lindo. Eu amo o verão. Tipo assim, tem Matsuri, que é tipo entre aspas, as festas juninas de lá, mas eu diria assim, festa temática daquele mês, sabe? Tem queima de fogos, que é a coisa mais linda do mundo, só que durante o dia é muito calor. Então, pra quem vai turistar, talvez não seja a melhor estação. E aí entra o outono, que pra mim, de clima, de tempo, é o que ganha, assim, final de outubro, início de novembro, perfeição. Se quiser escolher uma data certeira pra você ir, não correr risco, essa data. Minha estação favorita no Japão continua sendo o verão, porque eu amo as comidas de verão e eu amo as festas, eu amo o clima de verão no Japão, apesar de ser muito... Quando você pensa em muito calor, lembra sempre, gente, que eu morava em Belém do Pará. Pensa, norte do Brasil, quente pra cacete, só que é um calor diferente, só que é muito calor no Japão também. Ou seja, não subestime o calor do Japão, assim como não subestime o frio. Eu lembrei que eu comecei a abrir um negócio e esqueci completamente, mas basicamente é uma balancinha de mala, daquelas que são portáteis, sabe? Que você consegue segurar aqui, aí bota a mala aqui e pesa pra ver se tá passando ou não. Eu acho que tem que botar pilha, provavelmente, mas vou levar na viagem. Comprei na Shopee mesmo, posso deixar o link aqui na descrição. Agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre o lado financeiro da viagem, lembrando que eu gosto de dar esses valores. Quando eu fui pra Buenos Aires também eu mostrei, porque eu sinto que é uma informação que quando eu procuro é muito difícil de achar na internet, sabe? Então, tô fazendo isso mais a título de curiosidade para quem estiver planejando viagem, para quem por um acaso tem um sonho de ir pro Japão um dia, ter uma base de como tá esse ano. Coloque isso em mente. E os valores que eu vou apresentar pra vocês agora é tudo que eu paguei, tá? Daí tem algumas coisas que o Matheus pagou a parte dele, eu paguei a minha parte, então eu aviso quando for duplicado. Então, a minha passagem, que eu falei pra vocês, eu paguei R$6.900. Primeiras 24 horas de Tóquio, que tem uma hospedagem, eu não vou pagar, o Matheus que vai pagar. A gente não conseguiu achar diária
diária por menos de R$ 300, a não ser que fosse muito longe. Então, essa é a média hoje em dia de Tóquio, Kyoto, Osaka. E olha que essa é a média baixa, tá? Porque os preços vão até o céu, né? E pra quem não conhece meu marido ainda, ele é uma pessoa muito econômica, então ele não gosta de gastar dinheiro além do que ele acha necessário. E aí, pra ir pra casa da minha mãe, a gente comprou um ticket no Shinkansen, que é o trem bala, que é o transporte mais rápido que tem por lá, né? E eu comprei pela internet mesmo, eu comprei só a ida. Essa ida, cada um pagou R$ 503,24. Então eu paguei 500, o Matheus pagou 500, cada passagem, só uma ida. E aí a volta, quando vier pra Tóquio, a gente ainda não tem, que a gente vai ver se a gente compra ou por esse mesmo aplicativo, porque eu quero ver quando chegar lá se vai passar, se vai ser confiável tudo ou não, ou se a gente compra no próprio guichê mesmo dos metrôs, que tem essa opção lá no Japão também. Aí a gente vai ver na hora, mas aí por enquanto a gente só tem a ida. Quando chegar na casa da minha mãe, ela vai buscar a gente na estação de metrô, e na casa dela, obviamente, a gente não vai pagar nada, né? Então não tem hospedagem, que querendo ou não também é uma parte muito cara do rolê. Em Osaka, como eu disse, teremos 4 pessoas, e aí eu e o Matheus a gente combinou de pagar metade. Então ele paga pra 2, eu pago pra 2, que seria minha mãe e meu irmão. Em Osaka, em uma diária, eu paguei R$ 600, então ao todo pra 4 pessoas com 1.200, a gente pegou no Airbnb. Mais uma vez falando, é a média baixa, tá? Como eu queria fazer meu marido feliz, eu falei, pode escolher todos os Airbnb, não tem problema, se for lá na casa do, entendeu? Pode ser longe, aí na hora a gente briga, vai dar tudo certo. Quando eu escolho hospedagem, eu sempre procuro escolher o mais próximo possível dos lugares de metrô, e por isso eu acabo pagando um pouco mais caro. Mas dessa vez eu falei, eu não quero nem ver, só me diz quanto é, escolhe tudo que você quiser. Na hora a gente sai no soco, não tem problema. Em Kyoto são 2 diárias, eu paguei R$ 1.241. Também foi no Airbnb. Aí no total, para 2 diárias, ficaram 2.400 para 2 pessoas. Ou seja, tá muito caro, né? Se vocês pensarem, R$ 600 numa diária, eu acho muito caro. Kyoto foi o lugar que eu achei mais caro de todos até agora de hospedagem, quando a gente foi ver. Mas eu confesso também que Kyoto foi um que a gente deixou por último. A gente foi ver, tipo, no início de novembro, eu acho que a gente fechou lá pelo dia 5, mais ou menos. Então a gente demorou bastante. A hospedagem de Tóquio, que a gente vai ficar os 7 dias, eu não paguei. O Matheus ficou responsável por angariar os fundos dessa hospedagem, que digamos que essa viagem também é uma espécie de lua de mel, de comemorar o nosso relacionamento em uma viagem. Então a gente conseguiu a estadia de Tóquio na faixa, o que foi ótimo. Ele ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz, obviamente. O que mais que nós temos? E aí, pra transporte lá dentro de metrô, eu recarreguei meu Suica Card, que eu tô com ele no celular, então dá pra você ter físico, um cartãozinho de metrô, ônibus, essas coisas, ou fazer online. Eu recarreguei com R$ 200, que atualmente na cotação tá dando 5.000 ienes. E aí eu quero ver quanto tempo vai durar, e depois quando acabar eu recarrego mais provavelmente, mas a princípio eu vou só com esses R$ 200. Eu comprei um eSIM de internet lá, né, que lá no Japão tem a opção de você usar ou um modem de Wi-Fi portátil, ou você ter eSIM. E aí hoje em dia eSIM tem sido a opção mais barata, você já pode comprar antes de viajar. Eu fechei tanto o eSIM, quanto o Shinkansen, quanto os ingressos que eu ainda vou mostrar pra vocês de coisas que eu vou fazer, tudo por um aplicativo chamado Klook. Eu vou deixar aqui na tela a imagenzinha dele. Eu não consigo te dizer ainda se funciona. Eu vi muitas pessoas dizendo que sim, mas eu ainda vou ver se funciona. Daí você assiste os vlogs, vê o que eu falo, qual é o meu feedback, mas eu espero que dê tudo certo. Eu, por um acaso, eu tenho um cupom, acho que de desconto, de indicação, não sei direito. Vou deixar aqui também, caso você queira usar. Não sei o que eu ganho. Talvez eu não ganhe nada. Não sei, só vou deixar aqui. Porque parece que você ganha desconto. De eSIM, eu paguei R$ 125 em um eSIM de 20 GB para 30 dias. Eu acho que 20 GB é muito. Eu tenho quase certeza, na verdade. Mas eu decidi pegar esse plano porque o Matheus tá decidido a não pegar nenhum plano lá fora, e ele vai só com 1 GB que a nossa operadora dá pra qualquer lugar no mundo por dia. Então ele tá se garantindo nisso. Então, sabendo que talvez não seja o suficiente, porque no Japão você usa muito mapa, nossa, muito. Principalmente em Tóquio, que tem muita rua, muita coisa, muita informação. E tradutor. O Matheus vai usar muito tradutor também, e eu gosto muito de usar rede social. Então eu já peguei 20 GB logo, que é pra, né, não ter problema lá na frente. E aí depois, como eu vou ficar 60 dias, eu vou ver se eu preciso de um pacote menor ou não, aí eu vou ver e aí eu renovo depois. E de ingresso que eu comprei só 2 ingressos, que foi pro Team Planets, que é uma exposição que tem lá no Japão. Tem outros lugares, se eu não me engano, tem em Osaka também, mas em Tóquio a gente tem 2, que é o Team Planets e o Team Borderless, eu acho, se eu não me engano. Eu escolhi um dos 2 pra ir, que foi o Planets, que eu gostei mais das atrações que tem lá dentro. E é basicamente um museu interativo que você tem que comprar o ingresso com muita antecedência, porque senão você não consegue. Tipo assim, esgota muito rápido. E aí eu comprei 2 ingressos, né? Mas o Matheus pagou dele, eu paguei o meu. E na minha parte eu paguei R$ 179,60, sendo que R$ 4 foi IOF. Então, tipo, como eu comprei pelo cartão, teve essa questão também, né? Lembrando que o dólar tá alto. Hoje em dia o dólar tá 5,70, então isso encarece um pouco as coisas. E o outro ingresso que eu comprei foi do Shibuya Sky, que é basicamente um lugar onde a gente tem uma vista panorâmica
panorâmica de Tóquio. Tem outra opção, que é a Tokyo Skytree, mas eu já fui na Tokyo Skytree, então eu queria ir num lugar novo, né? E o Matheus, como não liga, eu escolhi Shibuya Sky dessa vez. E o evento mais concorrido dessa atração é o horário do pôr do sol. Porque não sei se vocês já viram na internet um vídeo que tem de uma escada rolante com o pôr do sol e a vista panorâmica de Tóquio. É lá. E aí, pra comprar o horário do pôr do sol muito específico, você tem que ficar traqueando a data que fica disponível, que geralmente é um mês antes do dia que você vai. Eu fiquei uma semana traqueando pra, na hora que abrir a venda, eu comprar o horário. Então eu acho que eu consegui comprar um bom horário do pôr do sol. Vamos ver se eu não vou ter caído num golpe, né? E foi R$101,48. E aí foi isso que eu gastei até agora no Japão. Deu um total de R$9.851. Aí depois ainda entra o valor que eu vou usar lá, né? Pra comer, pra fazer outras coisas no geral. Então, pra comprar coisa também é tudo dinheiro que eu vou ter que levar em espécie. Porque lá no Japão eu não costumo usar muito cartão de crédito por conta do IOF. E também porque não é muito comum, sabe? As pessoas não tem lugares que nem sabem, assim, usar o cartão de crédito direito. Principalmente na cidade onde eu vou ficar, que é a cidade da minha mãe. E aí eu fiz uma conta digital, aquelas contas globais, eu fiz uma na Nomad. Por um acaso eu vou deixar o meu código aqui, caso alguém queira também. Eu acho que eu ganho uma comissão por cada indicação, mas ao mesmo tempo você ganha até $20, se eu não me engano, de cashback. Mas eu queria dizer pra você fazer a conta só quando você já for transferir o dinheiro, porque essa promoção de você ganhar cashback só dura, assim, acho que uma semana, se eu não me engano. Então não cria a conta logo se você não tem intenção de transferir o dinheiro logo, tá bom? Fica aí a dica, porque eu perdi meus cashback, mas o Matheus ganhou $40, ele ficou muito feliz. E aí eu vou sacar o dinheiro lá com essa minha conta da Nomad, no caixa eletrônico mesmo, mas aí eu mostro pra vocês melhor nos vlogs, tá? A título de curiosidade, a hospedagem em Tóquio de 7 dias, que a gente fechou pelo Booking, se eu não me engano, custou R$2.969 para um casal. Fica aí para quem quiser essa base aí de preço. O nosso objetivo era deixar tudo pago antes da viagem, então a gente acabou fechando as coisas um pouco em cima da hora, mas deu tudo certo. No final a gente resolveu viajar no final de agosto, que é quando o Matheus resolveu tirar férias. Mais especificamente no dia 30 de agosto foi quando a gente comprou a nossa passagem. Deixando registrado para o vlog no futuro, o dia que a gente comprou nossas passagens pro Japão. Compramos. Desde então veio planejando a viagem. Tem algumas coisas que eu não coloquei aqui, eu posso mostrar pra vocês nos próximos vlogs, como por exemplo seguro saúde, porque eu não sei quanto o Matheus pagou, mas eu não fiz porque no caso eu não sou turista, mas o Matheus teve que fazer. E o valor do câmbio, depois eu mostro pra vocês nos vlogs também, porque eu ainda não troquei todo o meu dinheiro, eu tô esperando na verdade o dólar baixar, porque o dólar tá 5,77, gente, que isso? Que tristeza. Pra quem não sabe, pra chegar no iene a gente passa pelo dólar e do dólar vai pro iene, então isso influencia também. Daí eu tô esperando um milagre assim, de repente, vai que acontece, dólar super baixar do nada. Então eu tô aguardando isso, e aí eu mostro pra vocês melhor nos outros vlogs. Eu quis fazer mais esse vídeo mesmo a título de curiosidade, pra quem estiver planejando viagem. Saiba que até 2025 você tem isenção de visto, então aproveita de repente se conseguir esse tempo. E pra vocês entenderem melhor o que vai acontecer nos próximos vlogs, aí eu mostro pra vocês tudo que eu comprei pra levar pra viagem, meus planejamentos, mostro tudo pra vocês como sempre aqui no canal, né? Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês curtam aí esses próximos dias de vlog aqui no canal. Teremos uma vibe um pouco diferente e vocês vão conhecer pessoas que eu acho que ainda não apareceram por aqui, que eu amo muito. Então, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!